Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre a Fórmula 1 porque teve a classificação. Eu vou aqui repetir que eu acho um grande crime que a gente tenha corrida sprint de madrugada na gira asiática, né? Eu entendo que para a Europa o horário acho que não deve ser tão ruim quanto é pra gente aqui no Brasil, né? Alguém sempre vai penar com o fuso horário, né? Mas, de qualquer maneira, a gente tem aí um negócio assim, a corrida sprint começou meia-noite, aí termina lá meia-noite e 45, e 4 da manhã tem classificação. O sono da gente, obviamente, acaba sendo castigado. E Oscar Piastri, pela primeira vez em sua carreira, anota uma pole position, um início de temporada do australiano que merece destaque. Ele já tinha ficado muito próximo da Austrália do Lando Norris e hoje supera. E assim, eu acredito que se não fosse o erro lá na Austrália, talvez hoje tinha grandes chances de ser o líder do campeonato após essa corrida, né? Porque ele andou muito bem na Austrália, ele estava andando até mais rápido que o Lando Norris e claramente vai colocar pressão o Oscar Piastri, né? Eu acho que a pressão para um ser campeão, tipo, entre Piastri e Norris, está maior no britânico, pelo que ele já teve de condição na temporada passada. Esse ano a McLaren nasce como o melhor carro. Não sabemos se vai se sustentar assim até o fim do ano. Ainda tem todas as atualizações, tem muita coisa para acontecer. Mas é aquele negócio, né? Tipo, é o último ano desse regulamento de efeito solo. Então, ano que vem é um carro completamente novo. Talvez não haja chance melhor para os dois pilotos serem campeões. E o Norris, por ser um cara já mais rodado, depois de tudo que aconteceu ano passado, né? Ele obviamente está mais pressionado e vem cometendo mais erros. E assim, a gente vai falar de tudo aqui, da pole do Piastri, a ótima classificação do Russell, mais uma. A gente vai falar também do Verstappen e tudo isso, mas antes de falar da graça, tem que falar da desgraça, porque teve o Q1 e no Q1 o Bortoleto não passou, né? Foi atrapalhado pelas Ferraris. O tempo dele, inclusive, não foi tão mais lento que o do Hülkenberg. Inclusive, a Sauber falou que não deu tempo de consertar os danos que o Jack Durham causou na sprint na última volta. O Durham, assim, realmente eu tento compreender. Eu sei que o cara quer mostrar serviço, cada posição pode ser alguma coisa, né? Mas eu acho que assim, você tá lutando lá no fim do grid, não valendo ponto nenhum, é melhor você se preservar para a próxima corrida, né? Ele tentou lá um dive bomb e no final só danificou o carro dele do rival, foi punido, ganhou pontos na carteira. Não acho que o Durham ganhou nada com isso. Ele que tá obviamente pressionado para desempenhar e conseguir ali resultados para no final das contas manter o seu cargo como segundo piloto da Alpine, né? E o Bortoleto não teve ali as melhores condições. As Ferraris, infelizmente, o atrapalharam. Eu acho que ele tinha totais condições de avançar para o Q2, visto que o Hülkenberg passou. Mas, de qualquer maneira, não largue último, porque essa posição é de Liam Lawson. E, assim, duas vezes consecutivas largando em 20º. Eu não esperava isso, sério mesmo. Eu acho que tá ruim até demais. E sabe o que acontece? Eles fizeram lá uma estatística de que a média de posição de largada do Liam Lawson nas 3 primeiras corridas dele na Red Bull é pior do que as 3 primeiras corridas do Nikita Mazepin na Haas. Então, assim, tá nesse nível, né? Tipo, complicado. E o tempo dele foi 1:32, 1:74. O do Verstappen nessa classificação foi 1:31, 4:24. Então a diferença é muito grande. E assim, a gente pode até falar, ano passado o Sérgio Pérez classificou em segundo lugar, ele não ficou necessariamente colado no Verstappen, mas a distância foi de 3 décimos, entende? Essa é a questão. 3 décimos foi a vantagem do Verstappen para o Pérez, e com 3 décimos, eram 31,7, ele passava em 12º com folga para o 16º, que fez 31,9, né? 2 décimos no automobilismo acaba sendo algum tipo de folga, mas fato é que assim, não fez, uma volta ruim, principalmente o primeiro setor, né? Todo mundo vendo 27,2, 27,1, 27,3 no pior dos casos, ele virou 27,5 e era a melhor parcial dele, né? A pior primeira parcial da classificação foi do Lawson e a melhor primeira parcial da classificação foi do Verstappen. Então assim, é o mesmo carro, né? Tipo 26,9 contra 27,5, ou seja, nos primeiros 30 segundos de volta, o Verstappen já coloca 6 décimos em cima do Lawson. Então, é nesse nível que está acontecendo. Ok, esse é o tempo do Verstappen no Q3, mas convenhamos, né? Tipo, se o Lawson vai avançando e tudo isso, você acha que ele vai virar muito mais próximo do Verstappen? Não me parece. Ele não está conseguindo se adaptar a esse carro e ele atrai hate para ele pelo fato de que ele não acreditava nesse negócio de adaptar o carro, o trabalho do piloto acelerar. Ele deve fazer um ataque indireto, mas assim, quando ele faz isso, ele tem que ter garantia que ia performar melhor. Ele achou que ia performar melhor,
que era a questão lá dos pilotos que não estavam conseguindo se encaixar, a pressão, e não é só isso. O carro da Red Bull é complicado e ele está experimentando na pele com o duro. E o pior para ele é que nesse Q1, que ele fica lá em último, em segundo lugar ficou o Isaac Hadjar, em terceiro o Tsunoda. Então assim, os caras virando 31 e 1 e 31 e 2, ou seja, quase um segundo mais rápido do que ele na equipe B. Então essa foi a situação para o Lawson, último lugar, o Dorna em 18º, o Berman em 17º, o Gasly em 16º. Nota aí para o Berman atrás do Esteban Ocon, primeira vez que eu vejo isso acontecendo, acho que não sei se na Austrália aconteceu também, né? Mas na sprint tinha sido o inverso, o Berman tinha ido melhor que o Ocon, o Durham fica atrás do Gasly, mas só um décimo, né? Não acho que esse daí também foi a pior coisa do mundo para o Durham, o Gasly, e também não passou para o Q2, né? Stroll, Hülkenberg, Ocon, Alonso, Hamilton, Antonelli, Sainz, Piastri, Leclerc, Albon, Verstappen, Russell, Tsunoda, Hadjar e Norris acabaram avançando para o Q2. E no Q2 foram eliminados o Carlos Sainz. O Sainz, detalhe, ele ficou fora e o Albon entrou. A distância não foi maior que 3 décimos, mas ela existe. A Williams não está tão forte como prometeu lá na pré-temporada, apesar da excelente corrida do Albon lá na Austrália. Não é um carro que está lá, essas maravilhas. Tudo isso pré-temporadamente pra caramba, né? Mas eu esperava mais do Sainz, né? Tipo, ele não é um novato, entende? É um cara já bem veterano. Ele está na Fórmula 1 desde 2015, né? Tipo, muito tempo. Ele não teve nenhum ano sabático nesse período. É um cara que andou na McLaren, é um cara que andou na Ferrari, entende? Você espera que ele seja o líder da equipe, até porque o próprio Albon na temporada passada teve momentos que ele sofreu com cola-pinta. A gente imaginava, com cola-pinta tá sofrendo? Imagina quando chegar o Sainz, né? Por enquanto é o Albon que domina essa dupla, né? E assim, é uma situação bem complicada para o Sainz de início. Não vai ser a vida fácil que ele imaginava aí na Williams. E 15º para ele, o Albon indo pro Q3, nada legal, né? Tipo, o Stroll em 14º, Alonso em 13º. Alonso que estava sendo superado pelo Stroll o fim de semana inteiro, finalmente consegue colocar-se à frente. Mas o destaque para o Hülkenberg, excelente classificação, 12º lugar, um baita piloto, 31,6, que esse carro da Sauber é tirar o chapéu. E o Ocon em 11º, também baita volta para o piloto francês. Os dois ali que estão passando dificuldades com seus carros limitados, o Ocon quase colocou essa Haas no Q3, a Haas que começa a temporada muito mal. Avançaram Albon, Antonelli, Hamilton, Leclerc, Russell, Tsunoda, Hadjar, Piastri, Verstappen e Norris. E no Q3 é aquele negócio, né? Tipo, é 2 tentativas, você não tem muita margem para o erro, e ali a gente vê a diferença, né? Tipo, o Verstappen, o Hamilton, vocês lembram de muitos erros deles em classificação em 2021? Numa situação que obviamente havia muito mais pressão, muito mais dificuldade. Às vezes eram erros meio, assim, detalhes, né? Tipo, lá em Portugal, quando o Verstappen extrapola o limite de pista na curva 4, um negócio de detalhe muito pequeno, ninguém tinha percebido, é um muito pequeno. Agora, o Norris ele comete uns erros muito bobos, de novo no hairpin ali, né? Depois do retão. E eu, pessoalmente, olho para isso e fico pensando, você quer ser campeão? Como eu disse, é o último ano desse regulamento, não tem garantia que a McLaren vai estar tão forte ano que vem como está nesse ano. Comete esses erros, né? A primeira volta dele foi boa, mas, assim, não foi o suficiente para ficar à frente do Russell nem do Piastri, né? E detalhe, o Verstappen ficou a 24 milésimos dele, né? Por pouco o Max não vai lá e se enfia ali na terceira posição. E vamos ser sinceros, né? No roda-roda, né? Terceiro lugar, segunda fila é Verstappen e Norris, né? Quem que você coloca o seu dinheiro? Eu quero fazer essa pergunta para vocês. No roda-roda dos dois, quem que você coloca o seu dinheiro? 90% vai responder Verstappen. Quem vai responder 10% no Norris, eu não sei. Mas por que eu falo isso? O Norris, né? Ele cometeu um erro tão idiota hoje na sprint, tudo isso. Esse tipo de situação em que você coloca ele mais sob pressão, não é onde ele mostra força. Porque o grande piloto, para mim, qual é a diferença do grande piloto? É o cara que no momento de dificuldade ele sobressai. O fora de série, muito acima da curva, né, ou acima da média, é esse cara. Por exemplo, teve muitos pilotos excelentes, né, que não conseguiam fazer isso, né? O Mark Webber em 2010 até teve suas chances, mas no final do campeonato sucumbiu. O Gerhard Berger era um cara que chegou na McLaren, né, teve que lidar ao lado do Senna, até fez uma baita temporada em 92, mas não é um cara que conseguiu. São pilotos ruins, de forma alguma, são ótimos pilotos, né, mas o Norris é um cara talentoso, ele é rápido, tudo isso, mas
ele está sucumbindo à pressão muito cedo. Esse é o momento do campeonato para você não se pressionar tanto, começar a construir a margem, e ele não está conseguindo. Então, existe uma diferença muito brutal quando você olha o que o Verstappen faz no início do ano passado, quando a Red Bull era o melhor carro, e você olha o que o Norris vem fazendo. Então, assim, e ele chegar a falar que o carro era muito difícil de guiar, parece uma indireta terrível, né? Muito mal projetada para os jornalistas que fazem cobranças dele estar com o melhor carro no momento, né? Mas o Piastri baita volta, tá começando a temporada muito bem. É um talento bem acima da média também, mas vamos ver se nessa temporada aparece aquele Piastri que foi campeão em sequência da Fórmula 3 e Fórmula 2. Na Fórmula 1 a gente viu vislumbres, não ele a temporada inteira, né? O Russell brilhante com esse P2, tá fazendo uma boa temporada o Russell, né? Não é um cara que tá sendo chamativo, mas vai somando os pontinhos dele, e olha, ele só tá 6 pontos atrás do Norris no campeonato. Então, assim, não dá para descartar o Russell, e vamos ver o que acontece com a Mercedes durante o campeonato. É bom você somar os máximos de pontos, porque vai que a equipe essa atualização, seu carro fica melhor, né? Você entra na briga. Então, o Russell tá fazendo o trabalho dele, né? O Verstappen em quarto, Hamilton em quinto, o Leclerc em sexto. Hamilton classificando na frente do Leclerc mais uma vez aí, na sprint, agora também na classificação. Distância de um pouco menos de um décimo, mas é o Hamilton à frente. Radiar na sétima posição, baita classificação. O Antonelli ficou em oitavo, né? Eu sei que ele é muito jovem ainda. A distância assim, de um pouco menos de 4 décimos para o Russell. Eu só achei que ele devia ficar em sétimo, mas ainda assim, eu vou dar um desconto porque é um cara que está chegando agora na Fórmula 1 e eu imaginava que seria pior esse momento inicial para ele, né? Em talento puro, acho que o Antonelli é um dos caras mais impressionantes que está na Fórmula 1 atualmente, né? O Tsunoda em nono, e detalhe, ficou a 5 décimos do Radiar. Não foi um bom desempenho do Tsunoda no Q3, já fez tempos melhores tanto no Q1 e no Q2. E o Albon na 10ª posição, fez o que dava com o carro da Williams. E assim, o que esperar dessa corrida, né? O desgaste de pneus pode ser a salvação do fim de semana. A gente viu na sprint os carros sofrendo demais no final da corrida. O desgaste pode levar a gente a ver uma corrida de 2 paradas, mas não dá para saber ainda, né? Não sabemos como que o pneu duro vai se comportar. Vai ser só pneu médio e pneu duro, pneu vermelho não vai aguentar nada nessa pista. Infelizmente os pneus da Fórmula 1 eles não têm uma linearidade, né? Um escalonamento como era bem feito lá em 2011, 2012, né? Até 2016 acho que essa questão dos pneus da Fórmula 1 funcionava bem, né? Tipo essa questão, olha, o médio tem média velocidade, média duração, o duro tem aquele negócio, né? Mais duração, mas menos aderência, ele dura mais tempo, obviamente, então você consegue ter um ritmo mais consistente, o Macia é muito mais rápido, mas ele desgasta muito rápido. Eu acho que 2016 foi o melhor ano da Pirelli nessa questão dos pneus, que trazem esse elemento de desgaste muito mais pronunciado e proposital do que tínhamos antes com a Bridgestone, a Michelin. Então, assim, eu acho que no final das contas vai depender de quem gerenciar o desgaste de pneus melhor. Por isso, eu não descarto o Hamilton na corrida, ele mandou muito bem hoje com desgaste de pneus, mas o favorito é o Piastri, né? Se ele largar bem e mantiver a ponta, ele vai ter cara pro vento, a McLaren cuida bem de seus pneus, e eu acho que ele tem condições totais aí de fazer uma boa corrida e conseguir uma vitória que o coloca aí de volta ali, né, para quem sabe disputar esse título, porque a primeira corrida do ano ele poderia ter pontuado bastante, mas aquele erro acabou custando muito caro para ele, de um segundo lugar, indo lá para a 9ª posição como melhor caso, salvou 2 pontinhos, 2 pontos que podem ser importantes, mas vamos ver o que acontece. Não é uma pista tão fácil de ultrapassar, o defeito solo não ajuda em nada, né? Tipo, não é uma coisa que vem ajudando as disputas, mas de qualquer jeito, vamos ver o que acontece. Talvez a gente possa ser surpreendido por algo ali na corrida, o elemento de desgaste de pneus apareça mais, estratégias variadas podem ajudar a gente ter uma corrida mais emocionante do que a gente teve na sprint. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.